E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um dos nossos encontros e hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade, né? A gente já tá no finalzinho do capítulo 1 do Yoga Sutra. Hoje a gente vai estudar 2 sutras, até para o nosso próximo encontro. Eu não sei se a gente vai já concluir no próximo encontro ou no depois do próximo, né? Mas é um dos dois, a gente já conclui o capítulo 1 do Yoga Sutra, meus amigos. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos lá. Hoje a gente vai estudar sobre o Sutra 47 e 48, certo? Porque no 49 e no 50, adiante, ele vai trazer umas ideias diferentes. Então a gente vamos indo por blocos aqui, né? A gente vai tranquilão. Ele vai até o 51, né? Então semana que vem a gente termina. Porque a gente, semana que vem, a gente vai conversar sobre o 49, 50 e 51. E a gente finaliza o capítulo 1 do Yoga Sutra de Patanjali. Então vamos lá. 47. No nosso último encontro, eu não sei se vocês assistiram ele, né? Mas Patanjali, ele falou dos estados em que ele vai chamar de Samapati. Samapati é um estado de absorção da mente, seja que compõe o Samadhi, ou seja que também dá como pré-requisito para um Samadhi maior, né? Mas são estados de absorção da mente. Ele divide em 4 Samapatis, que foi o que a gente conversou na nossa última aula. E aí, inclusive no 46, né, que a gente hoje vai pegar do 47, ele fala que esses estados de Samapati são o Sabidya Samadhi, né, que é o Samadhi com semente, se eu não estou enganado agora também, né? É isso mesmo, aqui ó, Sabidya Samadhi. A semente, ou Bidya, é a identidade do indivíduo, o conceito de eu diferente do universo. Samadhi é a absorção, é o estado de absorção da mente. Pode ser uma experiência momentânea de dissolução da dualidade, que depois volta. É então chamado de Sabidya, com semente, pois mantém a semente da ignorância com relação ao eu. Esse Sabidya Samadhi são os estados de Samadhi em que ainda há uma individualidade, digamos assim. Não é que é muito complicado, é uma coisa complicada, meus amigos, a gente colocar isso em palavras, porque se eu virar para vocês e falar assim, olha, existem estados da mente em que você perde a sua individualidade. A gente pode interpretar isso de muitas formas, aí é complicado, porque é como se, nossa, então eu vou morrer nesse sentido filosófico. E não é bem assim, sabe? E é outra coisa. E é complicado pegar esses conceitos abstratos e tentar colocar eles em palavras, tentar prender eles em palavras. Até mesmo, muitas palavras do sânscrito é complicado traduzir. Muito complicado traduzir. Mas vamos lá. Aí hoje a gente vai do 47 adiante. No 47, ele diz o seguinte: na capacidade de estar em Nirvichara Samapati, a tranquilidade da mente é alcançada. Então, o que a professora Glória Leira coloca? Vamos ler aqui o comentário dela. Depois a gente faz uma reflexão aqui. Quando a mente domina a capacidade de estar livre de oscilações, ela alcança a tranquilidade da mente. A tranquilidade da mente é a natureza real do eu, ou seja, a nossa natureza real. Nesse estado de tranquilidade, nesse estado de oscilação, a gente percebe a nossa natureza real. E assim, agora, fazendo um parênteses aqui, não é simples, esse estado de tranquilidade, ele vai revelar muitas coisas na gente.
não é simplesmente, meus amigos, um estado em que a gente fica quieto, que a gente fica de boa. É muito além disso. Essa tranquilidade da mente vem com também com uma satisfação, com uma autorrealização muito grande, vem com uma sutilidade da própria mente muito grande, vem com muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E esse estado da mente influenciando, inclusive, no estado fisiológico do corpo físico, né? Como acontece demais com muitos yogis, eles, através da meditação, influenciando o estado fisiológico do corpo, certo? Então, é muita coisa que acontece nisso daí, não é simplesmente uma tranquilidade para eu ficar de boa, digamos, sabe? Continuando. O Samapati, a Samapati denominada de Nirvichara, é a última mencionada. Nesse estado, a mente está aquietada, livre do processo de oscilação de pensamentos. Por isso, Patanjali diz que, como consequência, há tranquilidade. Krishna, no verso 65 do capítulo 2, na Bhagavad Gita, diz que a tranquilidade da mente permite que a pessoa adquira clareza com relação ao autoconhecimento. Olha que coisa incrível. E é esse capítulo 2, a própria professora Glória Ereira, ela considera como um dos mais importantes da Bhagavad Gita. O capítulo 2 e o último capítulo. Ela fala que a Bhagavad Gita poderia terminar ali. Porque todo o resto também vamos colocar, ele falando sobre as questões que são tratadas naquele capítulo. Porque naquele capítulo, no capítulo 2, que tem o nome de Samkhya Yoga da Bhagavad Gita, Krishna, ele vai ensinar para Arjuna sobre a nossa natureza real do ser, a nossa natureza verdadeira do ser. E como que a gente pode revelar essa natureza para nós mesmos. Porque no capítulo 1 da Bhagavad Gita, é o sofrimento de Arjuna. É Arjuna se lamentando para Krishna, falando assim, olha, por que isso está acontecendo comigo? Ai, Krishna, ele gritando, se lamentando, é o sofrimento. É o capítulo 1 inteiro isso. Aí no capítulo 2, Krishna vai falar assim, a primeira coisa que Krishna ensina para Arjuna, ele vira para Arjuna e fala assim, Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito, seu verdadeiro ser, o fogo não queima, a água não molha, esse corpo aí, é só uma roupa do teu espírito, depois você vai trocar. E ele começa a falar muita coisa para Arjuna, sobre, até mesmo de reencarnação e tudo mais, que o sofrimento de Arjuna é porque ele era ignorante da própria natureza dele, ele não se conhecia como na sua natureza real. Ele fala um monte de coisa. E aí, no final do capítulo 2, ele ensina para Arjuna como que ele pode revelar esse conhecimento de si, certo? E aí, ele fala algumas coisas, como a questão da renúncia, né? Estar livre de desejos e apegos, tranquilidade da mente, que é o que a professora Glória Arieira está colocando aqui. Ele fala outra coisa, mas agora eu não tô lembrando certinho para falar para vocês não, meus amigos. Mas ele coloca essa questão da tranquilidade, ele sempre vai falar da tranquilidade da mente. Krishna sempre fala desse estado de tranquilidade da mente, desse estado que a pessoa está livre de desejos e apegos, como um caminho que revela o conhecimento real de si. Por isso que Arjuna ele fica tão confuso, né? Arjuna ele fica muito confuso, porque Krishna fala para ele que o caminho para ele revelar esse conhecimento é o caminho da renúncia. Só que Krishna manda Arjuna ir para a guerra. Ele não entende isso. Fala assim, como assim, Krishna? Você está falando para eu renunciar, mas você está falando para eu agir? Aí que entra toda a nossa discussão que a gente teve também, de que muitas pessoas discutir sobre essa questão da morte, dos desejos, da renúncia, é muito confuso para a mente racional. A gente precisa ter muito cuidado
ter muito uma sutileza também para discutir sobre isso, para a gente entender o que eles querem dizer com isso, porque a Arjuna pensa, renúncia é não agir, renúncia é ficar parado, renúncia é não ter vontade nesse sentido assim de agir, é não escolher, e Krishna manda ele agir. Só que aí ele não entende. Aí Krishna passa a ensinar Karma Yoga para Arjuna, que é a união divina, né, o estado de o yoga, através da nossa ação. E aí que Krishna passa a ensinar Arjuna como que ele pode agir de forma desapegada. É um estado, uma forma elevada de agir. Inclusive, ele coloca também a meditação, o sadhana, como uma forma de ação também. A meditação como uma ação também. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão. Mas a grande questão é, Krishna também coloca essa questão da tranquilidade da mente, inclusive muito interessante a forma como a professora Glória Areira coloca aqui, que a tranquilidade da mente permite que a pessoa adquira clareza em relação ao autoconhecimento. Ela se percebe nesse sentido, né? Uma coisa extremamente interessante. Então vamos continuar aqui. Prachada ou prashanata, oh meu Deus do céu, a tranquilidade, esse prachada é tita prasada, né? Esse prasada, a tranquilidade. É mencionada por Krishna no verso 64, capítulo 2 da Bhagavad Gita. Nos dois versos anteriores, Krishna menciona que o que acontece quando a mente medita nos objetos de desejo. Depois, no 64, ele nos fala sobre a pessoa que tem a mente sob seu comando, Videha e Atman, aquele que experiencia os muitos objetos dos sentidos, sem apego a eles, e alcança a tranquilidade. Shankara, em seu comentário a esse verso, diz que a tranquilidade da mente, a tranquilidade é uma satisfação em si mesma, prashanata, que independe dos objetos. Ou seja, o que eu falei para vocês agora também, né? Que essa tranquilidade da mente, ela não é, tô de boinha, tô tranquilão. Não é isso. É uma coisa muito além. É um estado de autorrealização, que através dessa autorrealização, trazendo essa paz, essa tranquilidade profunda. É uma coisa que vai muito além. Através dessa tranquilidade da mente, existe a clareza, existe a percepção profunda, existe a autorrealização, existe o contentamento, muita coisa. Mas aqui, ela coloca alguns versos da Bhagavad Gita, diz que ela estava falando aqui. É o 62, 63 e 64 do capítulo 2 da Bhagavad Gita. O apego aos objetos nasce para que a pessoa que medita... o apego aos objetos nasce para a pessoa que medita neles. Do apego vem o desejo. Do desejo nasce a raiva. Da raiva surge a ilusão mental. Por causa dessa ilusão, há a falha da memória. Com a perda da memória, há a incapacidade do intelecto. Com a incapacitação do intelecto, a pessoa é destruída. Enquanto aquele cuja mente foi disciplinada, que se move entre os objetos com os órgãos do sentido, sob seu comando, livre de gostos e aversões, alcança a tranquilidade. Ou seja, pegando esse finalzinho aqui, livre de gostos e aversões. Esses gostos são os desejos, né? Livre de desejos e aversões, a mente alcança a tranquilidade da mente. E esse é o Sutra 47, né? Os comentários do Sutra 47, em que ele fala na capacidade da mente estar nesse estado de samapati, também de absorção, ela alcança a tranquilidade, esse estado de tranquilidade. E foi todos os comentários também da gente refletindo sobre essa questão da tranquilidade da mente, né, meus amigos? Agora o 48, ele é muito interessante também. Ele diz o seguinte:
Lá no Adhyatma Prasad, na tranquilidade da mente, há o conhecimento que carrega a verdade. Aí agora os comentários da professora. Então, neste momento em que há tranquilidade, Adhyatma Prasada, sobrevém um estado chamado, agora esse nome é brabo, Ritambara. Ritambara. O termo Ritambara adjetiva prajna, que significa conhecimento ou percepção. Bara, Ritambara, né? Bara, da raiz br, é o que dá suporte. Ritam significa verdade. Ritambara é então a percepção que carrega a verdade sobre o sujeito, um conhecimento livre de erro. Patanjali deseja com esses sutras nos dar detalhes sobre o processo do qual a mente de um yogi passa pelas disciplinas propostas pelo yoga. Então ele está falando que nessa tranquilidade da mente a gente conhece a verdade realmente, né? Tipo assim, a gente conhece a nossa verdadeira natureza de ser. A gente passa a olhar para a vida, para o universo totalmente diferente. A gente se torna livre desse estado de ignorância, desse conhecimento, dessa verdade maior. É isso que Patanjali está querendo colocar aqui. Jnana, conhecimento. Prajna é como se fosse um conhecimento superior também. E no caso ele coloca aqui, porque o verso em sânscrito é assim: Ritambara, essa palavra é muito estranha, Ritambara Tatra Prajna. Ou seja, lá naquela percepção que carrega essa verdade, há o conhecimento. Ou lá naquela percepção há o conhecimento superior. Esse conhecimento da verdade, o conhecimento superior que a gente queira usar, a palavra que a gente queira carregar aqui. Então, meus amigos, basicamente, esses são os 2 sutras da nossa aula de hoje. E é tão interessante porque assim, a gente está terminando o capítulo 1 e a gente está conhecendo o que realmente é yoga, né? Qual que é a proposta do yoga? Patanjali tratando tanto desses estados de consciência, essa ciência do ser, que vai muito... E você viu que a gente nem conversou sobre ginástica aqui. A gente nem conversou sobre ginástica. E aí eu pergunto pra vocês, gente, o que é yoga, né, meus amigos? O que fizeram do yoga no ocidente? Porque isso daqui é yoga. Se a gente fosse lá na Índia e perguntasse pra qualquer pessoa, assim, sobre yoga, era isso que a gente também iria encontrar, né? Uma ciência da consciência, uma ciência da autorrealização, uma ciência de revelação da sua própria natureza. E Patanjali, que ele está sistematizando um caminho para seguir, como se fosse um método, né? Ele organiza esse método em que qualquer pessoa pode pegar e averiguar por si mesmo, porque vocês lembram nas nossas primeiras aulas, a gente conversou muito sobre isso também, porque a proposta do yoga não é ditar verdades, mas olha, faça e verifique por si mesmo. Tenha essa própria disciplina de buscar, de verificar por si. Né? Ele não dita verdades nesse sentido. Então, meus amigos, essa foi o nosso estudo de hoje, né? Agradeço muito aí a presença de cada um de vocês. E até nosso próximo encontro, nossa próxima aula aqui, viu? Namastê a todos. Muita gratidão.